Uma vez mais, bom dia, cá estamos de volta para mais 2 dedos de conversa com o oficial de políticas do Unicef, Helder Machango, sobre o lançamento dos informes orçamentais a ter lugar a 14 de setembro do corrente ano. Muito bom dia. Bom dia, Rosa. Bom dia, Moçambique. É sempre um prazer estar aqui na televisão de Moçambique e poder apresentar aquilo que são os nossos trabalhos. Muito bem. Quais são os informes a serem lançados este mês? Esta edição 2007, o Unicef e os seus parceiros da sociedade civil, nomeadamente o Fórum de Monitoria do Orçamento e também a Rede das Organizações da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, o ROSC, vão lançar 3 informes orçamentais que versam sobre o orçamento da educação, da saúde e água, saneamento e higiene. Estes são os 3 informes que foram feitos durante o ano 2017 e que analisam a despesa durante os últimos 10 anos e também aquilo que são os financiamentos para o ano 2017. E quais são os objetivos? A pobreza na infância ela é percebida de diferentes formas e os últimos estudos em Moçambique apontam que há uma disparidade acentuada em termos de alocação de recursos para as diferentes áreas. E nós pensamos que, analisando o Orçamento de Estado e desmistificando ele da forma como ele está elaborado, pode ajudar a trazer mais atores da sociedade, como a sociedade civil, também o próprio governo, as instituições que fazem auditoria, que é o caso do Tribunal Administrativo, e outras instituições para debater-se e que o Orçamento de Estado seja um instrumento em que toda a sociedade pode participar ativamente, o cidadão comum, o leigo, por isso que nós simplificamos já as informações. E também nós pretendemos que, neste exercício de diálogo, a sociedade, de uma forma geral, possa contribuir para que as alocações sejam cada vez mais orientadas para reduzir as disparidades e as desigualdades sociais no país. Muito bem. E qual é a tendência de financiamento para estes 3 setores que acabou de mencionar? Há 2 formas de ver as tendências de financiamento para os setores. Uma é nós vermos a alocação da despesa em termos nominais. Ao longo dos últimos anos, desde 2008 até 2017, nós notamos que o volume de recursos que é alocado para educação, saúde e água e saneamento, ele tem vindo a crescer de forma exponencial. Contudo, nos últimos 3 anos, este crescimento ele acaba não se efetivando em termos reais, devido a questões que têm a ver com a inflação e também a situação da crise que o país vive. Ou seja, quando nós olhamos para aquilo que é o peso do orçamento para o bolso do cidadão, este orçamento não tem o mesmo impacto que há alguns anos atrás. Por isso que, em termos reais, nos últimos anos a tendência é de redução, pese embora em termos nominais, que é o volume de recursos, ou há um incremento do orçamento para estes setores. Pois é. E tendo em conta o financiamento para estes 3 setores, o que é que se espera em termos de resultados? Interessante que em 2017 as análises olham muito para questões de custo, de eficiência e aqui nós também olhamos para questões de alocação per capita nas diferentes províncias. Olhando para a questão da eficiência, isto é, nós temos que ver se o investimento que é feito para a saúde e para a educação, ele vai trazer resultados. E nós aqui definimos o conceito de eficiência fazendo uma comparação com os outros países do mesmo nível de renda como Moçambique e também fazendo uma comparação com os países da África subsaariana. A título de exemplo, na saúde, Moçambique investe cerca de $79 por pessoa, por habitante, por ano, e tem uma esperança de vida de 55 anos. Olhando para alguns países da região, por exemplo, a média dos países da África subsaariana é de cerca de $140 e a esperança de vida é de 62 anos, quer dizer, uma média elevada. E os países também os países de renda média têm uma média de esperança de vida de 59 anos. Essas médias estão muito acima daquela que é a média de esperança de vida de Moçambique. O que quer dizer que nós, embora tenhamos recursos parcos, estejamos a fazer algum progresso
em alguns indicadores, como a redução significativa da taxa de mortalidade infantil e mortalidade materna. Naquilo que diz respeito à esperança de vida, temos uma espécie de uma estagnação. E nas outras áreas também podemos dizer o mesmo. Olhando para a área de educação, houve um investimento massivo na questão do acesso ao ensino primário, o que garantiu com que a taxa de admissão fosse elevada, mas quando olhamos para as taxas de conclusão do ensino primário, são bastante reduzidas. O Moçambique consegue aprovar apenas metade dos alunos que inscrevem para o ensino primário. Isto quer dizer que, de certa forma, há um investimento que se pode classificar como sendo ineficiente. O mesmo acontece para o ensino secundário, em que o nosso investimento, quando nós comparamos com os outros países ao nível da região, o nosso investimento não traz resultados positivos. Mas uma área que eu gostava de fazer referência é a área da água e saneamento, em que nós temos uma situação em que cerca de 90% do orçamento ele vai apenas para as áreas urbanas, em que, a título de exemplo, o investimento ao abastecimento da água urbana ocupa mais do que metade de todo o financiamento, e o saneamento rural, que é uma área crítica, questões que têm a ver com fiscalismo a céu aberto e com o impacto todo que existe nas outras áreas, como na saúde, é apenas de 1% do orçamento que vai para o setor de abastecimento de água e saneamento. Pois é. Muito obrigada pela presença. Cá estivemos a conversar com Elder Machango, oficial de políticas do Unicef, que vai lançar no dia 14 de setembro de 2017 os informes orçamentais, nomeadamente a educação, saúde, água e saneamento.